realmente com você aqui, no final das contas, não foi uma boa conta a ser feita. Porque achar que vai sair impune de tudo isso que ele fez não é inteligente. Sem dúvida nenhuma, aí dá para classificar como burrice. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Para botar na tela. Metáfora perfeita. É o Chaves vendendo lá os churros para ele mesmo. Então, essa assessoria de enfrentamento à desinformação, eu estava me inteirando aqui dos dados, ela não foi implementada pelo Alexandre de Moraes. E daí a gente vê como todos esses caras têm a sua parcela de culpa no cartório. Não é só o Moraes. Nesse momento, assim, aí é opinião minha. Eu proponho que a gente concentre as nossas atenções ao Alexandre de Moraes. Depois que ele cair, ou seja, perder o seu poder, a gente volta as atenções aos outros que participaram desse golpe do judiciário, desse golpe que o Poder Judiciário deu no Brasil. Então, vamos lá. Esse programa de enfrentamento à desinformação foi criado um programa de enfrentamento à desinformação pelo TSE, como se judiciário fosse um poder voltado a enfrentar alguma coisa. Quem tem que enfrentar alguma coisa é a polícia. Quem tem que enfrentar corrupção, crime, é o Ministério Público. Judiciário não enfrenta nada. Enfrentamento não é uma atividade típica de poder judiciário. Mas foi criada e ninguém falou nada, todo mundo achando lá, bacana, enfrentamento à desinformação, 2019, eu lá falando pelos cotovelos, tentando alertar, inclusive, os meus colegas, esses covardes, de que algo muito sério estava acontecendo, mas eles, não, Ludmilla é uma extremista, não, deixa essa maluca pra lá. Tá aí, tá agora todo mundo aí acovardado, tá todo mundo com o rabinho entre as pernas, com medo de ser o próximo. Bom, enfim, é o que eu digo, a burrice e a covardia são partes integrantes da maldade humana, né? São coisas Sim. que não trazem nada de bom, são coisas que, por si mesmas, são algo muito... São a maldade, é o mal em si. Bom, eu tentei alertar tal, mas, enfim, fica aí a título de informação. E começou em 2019 esse tal desse programa. E o presidente do TSE... Importante dizer, Lud, que o David Agape tem uma reportagem extensa sobre como isso começou e a cooperação internacional que aconteceu em relação a isso. Então, só para registrar as pessoas que tiverem dúvida de como começou esse programa, como que o FBI participou desse programa, como que a gente estava falando muito aqui sobre como esse relatório diz que os Estados Unidos foram omissos, e eu vou falar aqui em seguida, logo depois de você, vou falar sobre como o Comitê do Judiciário também já intimou o governo Biden a mostrar as comunicações deles com o governo brasileiro a respeito desse assunto. Então, assim, tem muito pano para manga, mas essa história de como foi criada esse instituto tem influência internacional nessa história, tá? É o que o Schellenberger chama de complexo industrial da censura. É complexo porque envolve várias pessoas e instituições, e industrial, porque a censura ela é feita em escala industrial, assim, são muitas ao mesmo tempo, como se fosse uma máquina que ficasse ali produzindo censura o tempo todo. Então, o TSE faz parte do complexo industrial da censura. E esse programa ele foi criado pelo TSE em 2019, quando o presidente do TSE era Luiz Roberto Barroso. Então, não é só o Moraes, né? O Moraes, claro, ele fez aquele trabalho mais sujo, aquele que apareceu mais. Ele foi o bucha, inclusive não só bucha, mas burro o suficiente para ter aceitado de bom grado essa função, achando que nunca daria nada. Só um completo imbecil. É a vaidade, Ludmilla. Daria um negócio desse. É a vaidade. Eu enxergo no Alexandre algumas coisas
inclusive algumas virtudes. A primeira delas é que ele é muito corajoso, ele é muito audaz. Eu digo que o Alexandre foi onde nenhum homem jamais foi, e eu dizia isso há bastante tempo, e agora o Elon Musk concorda comigo. Eu diria que o Alexandre ousou mais do que qualquer um em uma democracia. Ele ousou, ele foi além. E isso tem que tirar o chapéu, pelo menos pela ousadia. A sorte favorece aos audazes, e ele foi conseguindo. Ele foi vendo que as instituições brasileiras eram muito fracas, que o Congresso era fraco, que o Judiciário era fraco, que o CNJ era fraco, que a imprensa estava com ele, que ele tinha apoio internacional. Ele foi vendo que os militares eram fracos. E, num ambiente desses, uma pessoa com fortaleza, ela prospera. Só que, como diz, eu adoro esse filme, eu já sempre cito aqui para vocês, O Advogado do Diabo com Al Pacino, onde o John Milton, obviamente, esse nome não é à toa, né? Quando o John Milton, que é o personagem do Al Pacino, vira para a câmera ao se referir ao Keanu Reeves e fala assim: vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Pessoas na vaidade. E essa burrice, eu não sei se é porque o Alexandre é burro, é porque eu acho que ele é mais vaidoso do que prudente. Porque as virtudes cardinais você tem, né? A fortaleza é importante, mas do outro lado da fortaleza está a prudência, e faltou a ele a prudência. O Gilmar, por exemplo, já é um cara bem mais prudente. O Barroso já é um cara bem mais prudente. Então, a figura do Alexandre, eu não gosto só que as pessoas pensem que ele é um mero fantoche, que ele não está fazendo nada. Não, ele tem um papel fundamental. Ele foi mais ousado do que qualquer homem já foi. E onde eu concordo integralmente com você aqui, no final das contas, não foi uma boa conta a ser feita. Porque achar que vai sair impune de tudo isso que ele fez não é inteligente. Sem dúvida nenhuma, aí dá para classificar como burrice. Mas perdão te interromper, Luiz. Então, até eu vou um pouco mais além, não é somente uma questão de burrice ou de imprudência, eu acho que mesmo até de falta de cultura. Ele se mostra um sujeito absurdamente inculto. E se ele tivesse um pouquinho mais de cultura, se ele tivesse lido, por exemplo, Arquipélago Gulag, que é o livro que eu tenho mais citado nos últimos tempos, né? Se ele tivesse lido esse livro, ele entenderia que o papel que ele aceitou lá no início, de ser o carrasco, em algum momento ele se tornaria, aquilo ali se tornaria muito pesado para o sistema suportar, e ele seria eliminado, como esses caras fazem, com aqueles aliados que em algum momento se tornam inconvenientes. Se ele tivesse lido esse livro, ele saberia disso. Esse sujeito demonstra uma incultura monumental. Lembra de uma frase que ele falou, que eu até escrevi um texto sobre isso, que ele falou, o comunismo, claro que o comunismo não existe mais. Uma coisa que ele falou assim, não existe desde a queda do Muro de Berlim. O comunismo é coisa que aqueles velhinhos lá que ficam na frente do quartel ficam falando, dizendo que querem derrubar o comunismo, mas isso não existe mais. Aí, quer dizer, aí agora aparece a Gleisi Hoffmann lá na China, segurando a bandeira da China. Não, a bandeira do comunismo. O sujeito acha que caiu... O próprio Flávio Dino, colega dele, diz que é comunista com orgulho. Sim, é impressionante. Lud, eu tenho algumas dúvidas. Uma delas é o que eu estava te perguntando. É normal decisões, de verdade, é normal decisões judiciais dessas, de censura em outras esferas? Isso é uma coisa cotidiana? É normal que essas decisões sejam feitas com Ctrl+C, Ctrl+V, com uma página? Isso é normal? Isso é comum? Cara, decisão de Ctrl+C, Ctrl+V tem, por exemplo, decisão de... Que a decisão sua e a minha são idênticas, é o mesmo texto. Sim. Só muda o nome do cara. Sim, por exemplo, decisão mandando citar a pessoa. Cite-se fulano de tal para responder à ação. Então, assim, vamos mandar citar a pessoa. Aí é o Ctrl+C, Ctrl+V, você muda o nome da pessoa, manda citar aquela pessoa. Então, tem algumas decisões assim de um parágrafo. Cite-se, intime-se o fulano de tal para responder à estação em tantos dias. É sempre o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de dias, aí bota ali a decisão de um parágrafo. Agora, decisões de conteúdo grave, em que você, de fato, tem que analisar aquele mérito, o mérito da questão, em que você está excluindo a parcela da cidadania daquela pessoa, que é a oportunidade que ela tem de se expressar em público. Hoje em dia, as redes sociais são a arena de discussão.
Então, decisões com este tipo de análise de mérito, e não simplesmente mandando citar o cara em tantos dias para responder a ação, em que você de fato tem que entrar no mérito da questão, isso nunca poderia ser uma decisão Ctrl-C, Ctrl-V. Se você está excluindo parcela da cidadania da pessoa. Então, só voltando, que eu ainda não consegui terminar de falar sobre a tal da assessoria, ela foi criada por meio do Programa de Enfrentamento à Informação. Olha quantos agentes participaram disso até agora, até chegar no Moraes. Programa de Enfrentamento à Desinformação do Barroso, em 2019. Em 2022, essa assessoria foi implementada e ainda não foi pelo Moraes, foi pelo Fachin, quando ele estava ainda na presidência do TSE. Só depois, mais perto das eleições, é que o Moraes assumiu a presidência do TSE. Então, Barroso criou o programa, Fachin implementou a tal da assessoria, juntamente, me parece que um servidor do TSE, aqui eu gosto de dizer nomes, porque muita gente fica se escondendo ali, o TSE criou... Não, eu gosto de dizer nomes, porque as responsabilidades em relação a tudo isso que está acontecendo vão ter que se dar no CPF. E aconteceu também de um servidor do TSE que me parece ter uma parcela de proeminência nessa assessoria, o tal do Frederico Alvim. Então fica aqui só para a gente ir registrando o nome das pessoas que participaram dessa iniquidade, assim, dessa pataquada chamada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. E um outro nome, vamos lá, vamos continuar citando os nomes aqui. Um outro nome que me chamou muita atenção no Twitter Files e que a gente tem que registrar, ele deve estar lá se borrando de medo, torcendo para ninguém mencionar o nome dele, para só citar Alexandre de Moraes, não citar o nome dele. Mas não, eu vou citar aqui o juiz, doutor Marco Antônio Martins Vargas, tá? O senhor mesmo, doutor Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar da presidência do TSE. Não pense o senhor que a gente não viu o seu nome lá. O seu nome aparece e aparece muitas vezes. Não foi uma decisão de censura. Então a gente viu ali que nem todas as decisões de censura partiam do Alexandre de Moraes, não. Muitas decisões de censura partiram da canetada do doutor, de novo, Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar da presidência do TSE. Não sei se hoje ele permanece ainda nesse cargo, mas na qualidade de juiz auxiliar da presidência do TSE, ele assinou muitas decisões de censura. Então, doutor Marco, não pense que o seu nome passará em branco, porque não passará. Sabemos o que o senhor fez. Há vários juízes ali que ficam embaixo do Alexandre, mas basicamente fazem mais o serviço que ele manda, né? Eu não tiro, de novo, volto a dizer, tivemos Fachin, tivemos Barroso, temos outros juízes acessórios, tem um monte de gente da Polícia Federal agindo como cúmplice, e se houver um dia um Nuremberg, que eu não tenho essa expectativa do Brasil, porque o Brasil é o país da escamoteação, o país do jeitinho, então não dá para eu imaginar que o Brasil vai virar a Suécia, mas essas pessoas todas tiveram algum papel, mas nenhuma fez o que o Alexandre fez. Esse juiz, Marco Antônio, sei lá das quantas, esse cara, se não fosse o Alexandre, não teria feito nada. Está fazendo o que o Alexandre está mandando ele fazer. Então, outra questão que eu tenho dúvida, Ludmila. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam
o algoritmo aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?